Olá pessoal, está no ar mais um episódio do OftalmoCast. Eu sou o Dr. Marcelo Russumi, médico do Oftalmo Laser, e hoje nós temos aqui dois convidados especiais para discutir vários temas ligados à oftalmologia. Temos um médico muito importante, um médico do esporte, para falar também sobre atividade física para a gente. Hoje é o episódio número 7. Vamos dar informações que espero que vocês gostem. E se você gostar de alguma informação, de alguma orientação, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante a informação sobre saúde chegar o mais rápido possível nas pessoas. Muito problema de saúde, a gente consegue tratar a doença no começo, é muito mais fácil de resolver do que deixar a doença avançar para depois procurar seu médico. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Breno Casari. Dr. Breno é médico do esporte, atual secretário da saúde aqui da nossa cidade, que tem feito um trabalho excelente, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele também atua bastante na área de futebol, inclusive já foi presidente do Grêmio Prudente aqui na nossa cidade, né? Vamos conversar sobre isso. E Dr. José Job, médico também do Oftalmo Laser, especialista em córnea, cirurgia de catarata, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Também vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dr. José Job é formado pela Escola Paulista de Medicina, né, e está aqui em Prudente há alguns anos. Então vamos começar. Dr. Breno, conta pra gente aí, onde você nasceu, por que você quis virar médico, conta um pouquinho da sua história. Primeiro eu queria agradecer, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar dividindo a mesa com você. Prazer é nosso. Bom, eu sou de Presidente Venceslau, uma cidade próxima aqui de Prudente, 50 quilômetros. E é uma história interessante, porque assim, eu tinha... Venceslau antigamente, né, o médico nas cidades pequenas, era uma pessoa de muito conhecimento, né? Então a gente tinha todo mundo, eu quero... É o filho do Zé, é o filho do João, que são os médicos da cidade. Então eu tinha algumas pessoas que eram exemplos para mim, Dr. José Milton do Amaral, Dr. Reinaldo Chaim. Então, que eram pais de amigos meus. E aí, eu fui estudar, com 14 anos, eu fui estudar em São Paulo. Fui tentar ser jogador de futebol. Fiquei no Corinthians um período. E depois, continuei estudando. E sou formado em medicina aqui na Oeste. Na turma de 2002, completei um ano atrás, 20 anos de formado, né? E após a minha formação acadêmica, eu escolhi acho que a medicina do esporte por essa paixão que eu tinha pelo esporte. Eu brinco que é uma frustração, não consegui virar jogador, então eu falei, eu quero ficar perto do futebol de alguma maneira. Então, eu fiz a especialização em medicina do esporte, tenho título pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, e atuo em Prudente, né? Hoje, eu tenho sou secretário municipal de saúde, sou chefe do departamento de saúde e performance do Grêmio Prudente, e ainda atuo na minha clínica particular, eu sou sócio da Coore, que é uma clínica de cardiologia e medicina preventiva aqui em Prudente. Então, assim, tarefas não faltam. Caramba, a vida de médico já é corrida, né? Aí você inventa algumas coisas você inventa algumas coisas, porque assim, tá tranquilo, né? Tem uma brincadeira que eu escuto um áudio de vez em quando, você não tem problema, você não tem mulher, você não tem uma dívida, eu tinha tudo isso e ainda resolvi arrumar mais esses problemas. Mais esse problema, muito legal. E me conta, você é o atual secretário de saúde aqui de Prudente. Como que você chegou a isso? Como que foi? Você se interessa pela política? Tem um histórico familiar político, mas assim, a minha questão da secretaria propriamente dita, eu sou funcionário municipal efetivo desde 2003 no município, sou médico, atuei durante 12 anos na estratégia de saúde da família, depois fui para o departamento de medicina esportiva dentro da Secretaria de Esportes, então eu sou efetivo no cargo, sou funcionário público. Então eu já participei dos mandatos desde Agripino, Biancardi, Tupã, Bugalho e agora o Ed Thomas. Eu estava na Secretaria de Esportes, fazendo todo o meu trabalho tranquilo lá. Como eu sou médico, hoje não estou indo mais para o Comitê Paralímpico, mas eu era médico do Comitê Paralímpico, eu tinha muitas viagens, né? Eu viajei, teve ano aí que eu cheguei a viajar 100 dias, Nossa. no ano em viagens com a seleção. Então aí, eu estava lá e eu recebi um convite, e se tratando de um momento, eu acho que hoje eu estou um pouco mais maduro, né? Depois de 20 anos de formado, depois muito tempo atendendo na saúde pública. Eu achei que eu estava preparado para o desafio e agradeço ao prefeito Ed Thomas pelo convite e espero, né, estar desempenhando a função da melhor maneira possível. Diga-se de passagem, eu brinco muito. O secretário de saúde, com o quadro de funcionários que a saúde tem em Prudente, se ele chegar lá e não atrapalhar, ele vai ter sucesso.
Isso aí. Mas você não só atrapalha, porque você está ajudando muito, né? Inclusive, fiquei sabendo que a prefeitura acabou de ganhar um prêmio de saúde, uma nota altíssima, próximo de 10, o melhor município Exatamente. de saúde do Brasil, acima de 200 mil habitantes. Mas conta um pouquinho pra gente. Nós temos uma avaliação que é feita pelo um programa que chama Previne Brasil, ela é quadrimestral, né? E a gente tirou uma nota 9,71, então nós fomos considerados a melhor atenção básica do Brasil em municípios acima de 200 mil habitantes, a maior nota do país. E se a gente considerar municípios menores, nós somos o 6º município do Brasil. Então a gente tem hoje um exemplo de atenção básica para outros municípios. Eu recebi já visitas de secretários de saúde de cidades maiores ou do mesmo porte de Prudente aqui já para a gente debater, trazer novidades. A gente bateu pela primeira vez, né, desde que começou esse programa, o índice do preventivo de colo uterino. Então esse era um desafio nosso. Nós montamos uma ferramenta dentro do prontuário que as mulheres que estavam na idade que precisavam fazer o preventivo, para que se abre o prontuário dela, dá um alerta. Então, naturalmente, o colega médico ou enfermeiro que tem acesso a esse prontuário, ele convida essa paciente para realizar o preventivo. Então, pela primeira vez na história, a gente bateu essa meta. E acho que isso foi um dos diferenciais para essa nota. Isso, nesse Previne Brasil, inclui diabetes, pacientes diabéticos, hipertensos, saúde bucal, que hoje nós temos a melhor saúde bucal do país também. Então, assim, Legal. eu aproveito o momento e a oportunidade para agradecer aos funcionários. Nada disso acontece sem eles. É eles que estão no dia a dia direto com o paciente, tentando fazer o melhor. A gente tem muito a melhorar, como em qualquer situação. A gente pode melhorar muitas coisas. Eu não falo nem por causa da nota estar próximo de 10, porque se a gente for pensar só em nota, rapidinho a gente chega no 10, então não tem. Mesmo com 10, eu acho que a gente tem a melhorar. A saúde evolui diariamente, ela tem uma mudança muito pragmática. Então, se você tem mudanças de manejo de doenças, tem mudanças de especialidades que a gente consegue trazer às vezes para o município, então com isso a gente tem só a somar. Então, graças a Deus, a gente realmente ganhou esse prêmio aí, tem que ser louvado e agradecer de novo os funcionários. Legal. Fico muito feliz de ver Prudente tão bem assim, né? Uma coisa interessante, só para terminar, assim, porque nós estamos falando de saúde pública, e eu tive recentemente na Unimed, tenho contato com o E-Saúde, e eu acredito muito numa situação. Quando os gestores da saúde privada, da saúde pública, caminharem juntos e entenderem que são codependentes, que a saúde privada depende da pública e a pública depende da privada, eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai trazer uma saúde melhor para Prudente. Por quê? Porque nós somos o polo de tudo isso. Nós não somos só Prudente, nós temos 57 municípios ao nosso redor aqui, no estado de São Paulo, fora os municípios de Mato Grosso do Sul e Paraná, que utilizam da nossa saúde pública e utilizam também da nossa saúde privada. Então, essa junção e essa coordenação para que isso caminhe junto é muito importante. E aí a gente pode falar do seu mutirão de diabetes. Sim, né? sim. Então, isso tudo é uma parceria entre a saúde pública e privada para que a gente consiga diagnóstico precoce e tratamento o mais breve possível. É sobre o mutirão que o Breno está falando, é sobre o mutirão do diabetes, que a gente já realiza há bastante anos e tem todo o apoio dele, da Prefeitura de Prudente, né? A gente disponibiliza exames gratuitos, a gente usa um aparelho portátil retinógrafo portátil que tira fotos, e até um negócio que usa tecnologia, até inteligência artificial, tira uma foto na unidade básica de saúde e vai lá para a oftalmolese. Na oftalmolese a gente faz os laudos. E se a gente consegue detectar a doença no começo, é muito mais fácil de tratar se deixar avançar para depois procurar, né? Então, agradeço todo o apoio que você tem dado para a gente vê que a população de Prudente é muito bem tratada, que a base, né, do nosso mutirão do diabetes. Se tem uma população com a diabetes mais controlada, vão ter poucas complicações, como retinopatia diabética, ou precisar de hemodiálise, ou amputações. E a gente vê que Prudente tem bastante gente que vocês conseguem fazer esse tratamento. A gente, na verdade, assim, eu que agradeço, né, a Oftalmolaser pela parceria, assim, hoje eu estou secretário, mas enquanto médico eu participava com os meus pacientes, chegando com os resultados de vocês lá, para que a gente desse andamento, o encaminhamento mais breve possível. Então, eu hoje, como secretário, agradeço a parceria com a Oftalmolaser,
Hoje você que está aqui com o Marcelo, mas eu tinha muito contato com o Ricardo. A gente, eu acho que, volto a dizer, isso é essa tipo de parceria público-privada que eu acho que tem resultado imediato e importante. Não adianta a gente só ter resultado que a gente não tem eficácia, né? Então a gente tem um resultado eficaz que traz drasticamente uma redução de custos para tratamentos posteriores, um transplante, por exemplo, posterior, porque você tem uma oftalmopatia que necessita de intervenções cirúrgicas. Então, eu acho que essa parceria é sempre produtiva e proveitosa. Então, eu agradeço você pela oportunidade que você dá dos pacientes terem acesso a essa tecnologia tão importante. Legal, obrigado. Você falou de transplante, né, doutor José, especialista em transplante de córnea. Como é que você enxerga o transplante de córnea na saúde pública, fila de transplante, que às vezes é uma pergunta que o pessoal tem, demora para fazer esse tipo de cirurgia? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu acho que o transplante depende muito da saúde pública, seja no privado, seja no particular, né? Porque a fila do transplante é algo que é único e é pelo SUS, né? Então, toda a organização, ela é uma organização muito uniforme, então a captação todos os honorários para poder se captar um órgão, para poder a manutenção dele, a preparação, até chegar lá no médico da ponta, seja pelo SUS, seja privado, ele é feito e organizado pelo SUS. Né? Então, realmente não tem como existir um transplante privado onde tudo aconteça só no ambiente privado. E a gente vê que essa parceria, no caso do transplante, é primordial, porque se não tiver, ela não acontece mesmo, né? É uma coisa que você precisa de vários pontos, de várias estruturas. Então, a gente tem hoje em dia uma fila que ela é separada pelos estados, no caso do transplante de córnea. Então, a fila para a gente, hoje em dia, de um transplante de córnea está casa de 1 ano e meio. Isso por causa da pandemia, onde houve uma parada da captação dessas córneas. Já chegou a ser perto de 9 meses no passado. Então, a gente está trabalhando para que isso diminua cada vez mais. E aí, dentro disso, as parcerias são muito importantes, porque quanto mais a gente consegue captar, mais a gente consegue acelerar essa fila, mais a gente consegue transplantar e oferecer esse serviço em diferentes regiões, né? Porque a gente quer oferecer esse serviço no SUS, aqui em Prudente. Existe o público que só pode fazer a cirurgia no SUS, existe o público que quer fazer essa cirurgia no privado. Então, a gente tem que ser capaz de conseguir atender esses dois perfis. É um gerenciamento contínuo, né? Você não pode bobear no gerenciamento disso aí, porque, enfim, a gente pode citar o exemplo do Faustão aí, que foi uma situação... Sim. Que ficou notória no país aí, logicamente um transplante cardíaco, mas assim, que segue a mesma fila, a mesma sistemática Sim. que foi dita aí na mídia. Né? Então, assim, a fila é única, Sim. seja ela pública ou privada, dependendo das necessidades e das urgências, né? Sim, e é muito bonito, né? Na verdade, a gente ter essa de certa forma, bem igualdade, né? Porque não importa quanto você ganha, quem você vai seguir a mesma fila, vai ter a mesma oportunidade ali. E existem os critérios, igual do Faustão, né? De prioridade. E a gente vê, às vezes, um paciente que está precisando mais, que tem critérios de priorização, passar na frente de pacientes que, às vezes, têm maior poder aquisitivo. Então, é realmente uma coisa que, a meu ver, funciona muito bem. Coloque em igualdade quem ganha 10 e quem ganha 1. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito legal. E eu acho que no Brasil tem um grau de amadurecimento também muito legal, porque antigamente, alguns anos atrás, não tinha tanto esse respeito, né, por essa fila. Eu via que, olha... Na verdade, sim, o jeitinho brasileiro acabou. Então, cara, mas isso porque é muito, isso, na verdade, é a bom, supervisão. Respeito. É uma supervisão. Hoje, a supervisão é mais sistemática, né? Isso é importante salientar. Isso mudou porque passaram a ser mais fiscalizados. Infelizmente, porque, enfim, isso não era para ter ocorrido nunca, né? Não dá para ter jeitinho brasileiro, uma coisa que tem uma regra. Mas, enfim, tudo acontece, tudo a gente tem que tendenciar a melhorar, e essa é uma vitória, eu acho, da saúde de um modo geral. Com certeza. A gente conseguir seguir a fila dentro dos rigores da lei. Sim, muito bom. Dr. Breno, e você sempre foi ligado à parte de esporte, né? Fala pra gente, qual que é a importância do exercício físico na qualidade de vida da pessoa? Explica um pouco pra gente aí quais são as diretrizes, as recomendações. Bom, exercício físico não existe, assim, eu sempre brinco que não existe quem não possa fazer atividade física. Existe uma prescrição correta por um profissional adequado, sendo ele educador físico ou fisioterapeuta, de um exercício ideal para aquela pessoa. Então, assim,
é fundamental, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria das doenças crônicas podem ser evitadas com uma prática contínua de atividade física. A gente fala que sair do sedentarismo é realizar em torno de 150 minutos de atividade física semanal, né? Seria em torno aí de 30 minutos nos 5 dias da semana, né? Dados mais novos falam, inclusive, da prática de atividade física em pacientes oncológicos pós-operatório, de retirada de alguns medicamentos. Existe um trabalho que chama da Mama, ele é um trabalho no Sírio, inclusive quem conduzia era um ex-aluno da UniOeste aqui, o Aref. É que as pacientes que tomavam tamoxifeno passaram a realizar uma atividade física contínua e eu não vou lembrar exatamente a quantidade de tempo, e que elas suspenderam o uso do tamoxifeno porque o benefício era semelhante no pós-operatório. Então, assim, atividade física é vida, atividade física é saúde. Então, a gente não pode pensar o ser humano sem atividade física. Recomendo sempre que, logicamente, dentro da possibilidade, porque a gente sabe que para a gente realizar exames um pouco mais especializados, a gente tem uma dificuldade hoje pelo SUS ainda, eu acho que esse é o maior calo do SUS, realizar um teste ergométrico, um ecocardiograma, né? Mas uma anamnese bem feita, ela já ajuda muito para que você libere um paciente. Então, eu sempre recomendo que procure um profissional de saúde, um médico, para que ele faça uma avaliação prévia e diga se você está apto ou não a realizar atividade física. Isso é muito importante, né? Nós temos visto aí na mídia muitos casos de morte súbita, né? Que fique bem claro, a morte súbita não é somente aquela que ocorre exatamente no momento que você está realizando atividade física. Se ela ocorrer em alguns guidelines, em algumas diretrizes, até 72 horas depois, outras até 48 horas, se você tiver um caso de morte súbita, ela pode estar relacionada a essa atividade física que você fez sem ter nenhum tipo de orientação. Nossa. E é o teste de esteira que você faz, que coloca coloca na esteira, não. E só a esteira e a parte cardiológica. Não precisa nem, não é ergoespirometria, onde você coloca aquele aparelho na boca. Sim. Mas hoje, um teste, tipo, um exame padrão ouro, a gente teria que fazer exames de laboratório um pouco mais simples, como detectar precoce diabetes, alterações de tireoide, função renal e hepática em um hemograma, mas em crianças, um simples eletrocardiograma, em pacientes, se você olhar a diretriz mesmo, ela vai falar de pacientes acima de 30 anos. Mas a gente tem eventos, e aí no dia a dia da prática do consultório é diferente. Eu, acima de 14 anos, para todos os pacientes, eu solicito o teste ergométrico, que é a famosa esteira, juntamente com os exames de laboratório, para dar um atestado de aptidão física. Olha só, legal, muito importante isso daí, né? E você vê que pouquíssimas pessoas fazem esse teste de... Na verdade, tem uma legislação nas academias, que todas elas deveriam ter um atestado médico, mas nem sempre isso é levado a fundo. Por quê? Porque, cara, senão o cara da academia também não sobreviveria. Porque nem todo mundo que faz academia tem condição de fazer esses exames que eu te falei. Então, é uma engrenagem que às vezes ela desencontra e, infelizmente, pode trazer resultados fatais. Entendi. Da sua recomendação, então, seria a partir dos 14 anos, pelo que eu entendi? Fazer o teste, a esteira, e abaixo dos 14 anos é fazer o eletrocardiograma, né? Mas tudo isso se complementa com uma boa anamnese. Então, histórico familiar de doenças cardiológicas, se você passou mal alguma vez durante alguma atividade física, se você tem algum mal-estar diário, são perguntas simples e rotineiras que te levam, às vezes, a nem fazer exame nenhum e dizer, você vai precisar se aprofundar nisso aqui porque você não está apto a fazer uma atividade física. Ou você está apto. Então, assim, é uma situação bem séria. Infelizmente, que ainda a gente caminha a passos pequenos, mas eu acredito que sempre com a evolução e com a mudança, com as informações que a gente traz, então isso aqui é muito importante, a gente levar uma informação segura para aquele que quer praticar atividade física, a gente tende a evoluir. Legal. E você disse uma coisa interessante também, né? Que todos podem fazer exercício físico. Eu tenho pacientes de 90 anos que nadam hoje pelo menos 1.000 metros. Olha só. E você trabalhou também com a seleção paralímpica brasileira, é isso? Isso, com deficientes físicos? Conta um pouquinho pra gente. Eu já tinha esse trabalho no futebol, né? Trabalho com o futebol desde 2004. E nessa trajetória toda aí, fiz a minha especialização. Tive contato com alguns profissionais da área de medicina esportiva. E surgiu uma oportunidade em 2016 para eu participar
da equipe médica de uma Paralimpíada escolar em São Paulo, no Comitê Paralímpico Brasileiro, no Centro de Treinamento Paralímpico, que inclusive é o maior do mundo, exclusivo para esporte de alto rendimento para atletas. Falam que tem outros, mas a gente vai lá, tem convencional treinando junto. Exclusivo para atleta, acho que é o maior do mundo. É uma competição que me fez repensar muita coisa dentro da medicina. Você pega para atletas do Brasil todo em idade escolar. Então você tem aquele para-atleta que chega lá, que estuda numa escola particular, tem uma cadeira perfeita, e você tem um para-atleta que vem lá do Nordeste, a cadeira dele é amarrada com cabo de vassoura, eles disputam em igualdade. Então isso me fez repensar muita coisa. E quando eu tive lá, pouco depois, pela minha experiência no futebol, surgiu um convite da Andy, que é a organização. Repensar que coisa? Só para gente, que é interessante. Assim, repensar, Marcelo, como a gente encara as dificuldades. A medicina sempre foi muito difícil, né? Então a gente reclama muito. A gente quer sempre estar. E quando eu vi aquilo tudo, eu fiz questão de chegar em casa e falar. Eu tenho 2 filhos, né? Minha filha mais nova tem 18 anos. Explicar para eles que a gente tem tudo na vida. Então, fez repensar muito na minha vida pessoal. Eu sou um cara, eu sempre fui muito reclamão, sabe? Ainda continuo, preciso melhorar bastante ainda muitas coisas. Mas já me fez mudar bastante isso aí. Logicamente, quando a gente vê aquele para-atleta que está na Paralimpíada, aquele cara que já percorreu todas as fases ruins, ele ganha uma medalha, ele ganha um prêmio de 60 mil reais, ele tem patrocínio, isso tudo é muito bonito. Mas a hora que você vê essa Paralimpíada escolar é um exemplo, assim, eu gostaria, eu falo que isso seria interessantíssimo, que principalmente o profissional da saúde tivesse oportunidade de acompanhar uma competição dessa um dia. Ela é realizada anualmente, em 2 etapas, e agora semestral, mas eu gostaria mesmo, porque de coração eu tenho certeza que todos voltariam com o mesmo sentimento que eu tive lá, de rever a medicina, de rever o que a gente faz no dia a dia, porque a gente lida com uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado. Entendi. Legal. Eu acho que esses insights, né, essas coisas que mudam o nosso jeito de enxergar, a gente enxerga por outra perspectiva, é uma coisa muito valiosa, que realmente acho que uma experiência dessa faz todo sentido. E viajando com a seleção, você conheceu muitos países? Conheci muitos países, eu tive experiências importantíssimas, as quais eu vou levar para minha vida toda. Eu conheci países desde o primeiro mundo, Inglaterra, França, Espanha, como países pequenos lá da antiga Rússia, União Soviética, né? Uzbequistão, Cazaquistão. Eu tive no Azerbaijão, fiquei antes de ir para o Japão, em 21, na Paralimpíada de 21, eu fiquei 36 dias no Azerbaijão. Primeiro, interessante, fiquei primeiro em Baku, na capital, coisa mais linda, parece aqueles países dos Emirados Árabes, aqueles prédios gigantes, aquelas arquiteturas diferentes. Aí depois a gente foi para o centro de treinamento lá do país, ficava numa cidadezinha pequena, de interior. Então você viu 2 situações distintas, a gente saía na rua, era época de pandemia ainda, todos de máscara, todo mundo usando, lá ninguém usava máscara, nada, não tinha Covid, parecia... a gente parecia estrela, se saía na rua, todo mundo queria pegar, relar no uniforme do Brasil, uma coisa interessante. E então, assim, tive muitas experiências boas, e aí tem uma história legal. No Japão, quando a gente foi para a Paralimpíada, a gente ficou 10 dias aqui isolados no Comitê Paralímpico, embarcamos para o Japão. Chegamos lá, eu e mais um outro colega médico, o João que é de Cuiabá, a gente foi diagnosticado com Covid. Então, eu fiquei 10 dias num quartinho, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, isolado lá, juntamente, eu num local, ele em outro. Isso foi motivo de muitos problemas na época, porque os para-atletas que viajaram com nós no avião tiveram que ficar isolados, ficaram sem treinar 10 dias. Foi um negócio que até teve que ter interferência do governo brasileiro na época. O presidente Bolsonaro teve que falar com o embaixador lá para que liberassem os atletas a voltar a treinar, que tinham dado exames negativos. Eles deixaram os atletas bem numa quarentena. Hoje, um pouco mais de tempo depois, eu posso falar o que eu penso, o que eu acho. Eu acho que foi sacanagem. Nossos exames não deram positivo. Que eles fizeram isso para prejudicar o Brasil, que está se tornando, que estaria já, com certeza, em Tóquio, teria entrado entre as 5 maiores potências do paradesporto. Ele tinha ficado em 7º na Olimpíada anterior. E isso atrapalhou um pouquinho os planos
Olha só. do comitê. Isso é uma hipótese minha, uma opinião que eu tenho. Falei que um dia ainda vou. Foram 10 dias sofridos, mas de muita experiência, onde eu fiquei. Foram 10 dias de reflexão muito grande. Imagina, você não tem. Eu estou no Sozinho, Japão, né? TV com programa japonês, eu não entendo Nossa. japonês. Sorte que eu gosto de beisebol, que eu pratiquei na infância, então passava beisebol no dia inteiro na TV, eu vi uns 100 jogos de beisebol em 10 dias, tranquilamente. E a sua ansiedade, né? Que os atletas estão todos lá precisando do médico e sendo com as Mais mãos do que isso, atadas. a ansiedade foi porque eles transferiram o que eu passei para os atletas, né? Deixar eles isolados num hotel, sem poder treinar 10 dias, eu acho que eles tiveram um prejuízo muito grande, que acarretou em a gente não ganhar algumas medalhas. Essa responsabilidade eu não vou carregar, porque, enfim, eu não fiquei doente porque eu quis, meu teste não deu positivo porque eu quis, e porque eu estava isolado, sem ter contato externo com o mundo externo antes de viajar. Então a gente não sabe o porquê, como é que a gente adquiriu isso aí, mas, enfim, passou. É mais um momento de reflexão e de muito, muito pensamento, onde adquiri também um tipo de mudança, até porque eu sou, quem me conhece, sabe que eu sou um cara 400 watts, agitado, não consigo ficar parado, e isso me fez também repensar algumas situações, a distância da família e o momento de você ter somente um telefone para contactar com o mundo externo. Eu não tinha contato com ninguém, zero, era só por telefone. Nem ver quem entregava a comida na porta do quarto a gente podia. Eles largavam comida, batiam na porta, você tinha depois de 30 segundos que ir buscar comida. E aí, quando você levava, se tivesse alguém andando no corredor, você tinha que fechar a porta do quarto, esperar passar a pessoa. Esse hotel era só para quem estava com Covid. Nossa, olha. Então foram dias de muito Experiência. aprendizado. Então, assim, eu tive experiências únicas. Tive numa Copa do Mundo em Sevilha, a seleção de futebol de 7. O Brasil é uma das potências do futebol de 7. É o terceiro do mundo hoje. É campeão da Copa América eu também tive no Equador. Então eu tenho alguns títulos aí que foram bons. Futebol de 7 me trouxe. Eu tive com o futebol de cegos, que foi outra uma experiência. Essa sim, para você, acho que a gente está falando de oftalmologia. Futebol de cego eles têm que ser 100% vendados. Então, assim, não tem aqueles que não são 100% cegos, mas no jogo. Para ficar todo mundo igual. Todo mundo igual, igualdade. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Uma coisa. E quem é cego completo consegue jogar melhor do que é cego parcial? Porque o cego completo acho que tem que usar mais audição, na verdade, sentidos. Sim, não dá pra você entender. Vou contar uma breve passagem. A gente foi para um hotel para Argentina. Eu cheguei no hotel e falei, gente, esses caras, pelo amor de Deus, vão cair aqui da escada. Cheguei pro Fábio, o treinador, Fabião, tô preocupadíssimo, cara. Falou, amanhã no café você me conta. Falei, como assim? Eles vão chegar antes da gente, não vão pedir auxílio para ninguém, vão descer a escada, já reconheceram o ambiente, já sabem onde eles vão sentar. Falei, não pode ser. Falei, vou chegar, o café era 7h30, falei, vou chegar às 7h15. Tirar esses caras lá embaixo, quero ver se eles são fera mesmo. Não é mesmo? Eles foram descendo a escada devagarzinho, foram chegando, foram sentando nos lugares, eles só não podiam pegar nada quente. Tudo que era frio, eles mesmos se serviam. Eu falei, cara, não é possível. Estou vivendo a primeira vez nesse hotel, igual a mim. Eu falei, eu não tô com medo de cair dessa escada. Então, assim, eles desenvolvem habilidades fora do comum. Também é uma outra experiência muito interessante que eu vivi. Olha só. Eles usam outros sentidos, é isso? Para conseguir pegar comida, talvez o tato, né? Uma coisa que é interessante, eu chegava na porta assim, ele falava, fala, doutor. Esse cara tem... eu falo que eles têm o olfato mais ligado mais aguçado, é fora do comum. Você passa um perfume, eles já sabem te identificar pelo perfume, pela fala de longe. É muito interessante, olha, assim, quem convive, experiências únicas, né, que eu vivi. Eu pedi após o Japão um pouquinho de uma pausa nisso aí, eu tinha viajado muito tempo, né? E aí, eu acho que quando a gente dá espaço, sempre parece alguém para ocupar, né? Desde o Japão, tive apenas uma única convocação, com a bocha paralímpica, para ir para Portugal, e aí eu já estava na secretaria, e eu não, naquele momento, estava vendo o problema da dengue aqui na cidade, e eu tive que recusar. Mas tenho bastante contato com eles. Nós temos um centro de referência paralímpica aqui em Prudente, temos a modalidade de natação, centro de referência é uma parceria Prefeitura de Presidente Prudente, Comitê Paralímpico e SESI. Então nós temos hoje em torno de 100 atletas sob o comando da professora Micheline.
E nós temos, o governo lançou um programa, ele não acabou 100%, mas ele parou de mandar recurso, chamava até ativo. Hum, O governo federal, na época do Bolsonaro, tinha, e quando, na mudança de governo, eles pararam de subsidiar o programa e a gente teve que mandar o professor embora. Mas eu conversei com o prefeito de Thomas, como era uma iniciativa minha, a gente contratou um profissional pela prefeitura, a gente continua com esse programa, a gente tem em torno de 36 pacientes espectro autista na natação. Então, isso é olha uma coisa só. que, assim, essa minha ligação minha com o paradesporto faz com que eu tenha muito prazer juntamente no ter ativo com assistência social e na natação do paradesporto com o Comitê Paralímpico de tocar esses projetos. Eu acho que isso faz diferença para a sociedade de um modo geral. Sim, com certeza. E quais os desafios do paciente autista entrar numa piscina? A água, na verdade, eles têm muita dificuldade de contato com água. Então, assim, nós temos hoje, dos 37, acho que são 18 pacientes que têm um grau severo, 12 que têm grau médio e acho que 11 ou 9 que são pacientes leves. E então, assim, você vê a felicidade de uma mãe na hora que o filho consegue afundar a cabeça na água, é uma coisa fora do normal. A gente trouxe aqui há uns 4 meses o secretário de Estado da pessoa com deficiência. Eu tive em visita no gabinete dele a semana passada, na sexta-feira, para falar sobre o Luci Montoro, que vai ser a rede Luci Montoro, que vai ser implantada em Presidente Prudente, mas para pedir um apoio para que eu aumente o atendimento desse projeto. Esse projeto, agora, se tudo caminhar bem, eu estou conseguindo uma nova parceria com a Unoeste, com a Faculdade de Medicina e com as demais faculdades da área da saúde, para que a gente crie um centro de atendimento do autismo. A gente já está dando andamento na questão da fonoaudiologia, um neurologista pediátrico vai passar a atender esses pacientes uma vez por semana para a gente nessa parceria entre a Unoeste e a Prefeitura. Então, eu tenho como sonho, né, criar um centro de atendimento ao autista pelo SUS. Isso é um sonho meu, que eu comecei a traçar antes de ser secretário de saúde, e agora que eu estou na gestão, eu tenho mais ainda empenho para que isso aconteça o mais rápido possível. Que legal, muito legal. Tomara que dê certo. Doutor José, e você é especialista em catarata também? Fala um pouquinho pra gente o que é catarata, como resolve essa questão da catarata. Certo. Então, Marcelo, catarata é um processo natural do envelhecimento humano, né? Eu brinco no consultório que todo mundo que viver vai ter catarata em algum momento da vida, né? A não ser que aconteça alguma coisa antes, né? Que a gente não quer que aconteça. Então, a gente tem uma lente dentro do olho. Essa lente chama cristalino e, como o próprio nome já diz, ela tem que ser transparente, ela tem que ser cristalina. Quando ela começa com alguma opacidade, ela fica amarelada, essa lente a gente chama ela de catarata. Tá? Então, assim, é um desenvolvimento normal do olho. Algumas coisas fazem com que apareça antes. Então, a gente comentou da piscina, tudo. Então, exposição muito grande a sol, uso de algumas medicações, como corticoide, pacientes alérgicos tendem a ter mais cedo, e tem alguns fatores também genéticos. Tem pacientes que a família toda tem catarata com 40 anos e muito provavelmente você tem essa predisposição a ter. E graças a muito desenvolvimento, hoje em dia a cirurgia de catarata mudou muito, né? Antigamente a gente tinha aquela história de vamos esperar a catarata amadurecer, porque era uma cirurgia extremamente invasiva, os cortes eram grandes, era uma cirurgia diferente. Então você esperava o paciente ficar com a visão ruim, para aí sim submeter ele a uma cirurgia. Hoje em dia, e isso é inclusive uma recomendação, uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que você pode às vezes fazer a cirurgia de catarata, mesmo quem não tem catarata, só para poder corrigir o grau. Porque a gente tem a capacidade hoje em dia, lógico, em alguns pacientes selecionados, existem critérios para isso, mas para poder corrigir o grau. Esse é o nosso grau de praticidade da cirurgia. Tudo na vida tem seus riscos, mas é importante a gente, às vezes, avaliar tudo isso. Então, a catarata hoje é uma cirurgia que, via de regra, é minimamente invasiva, os cortes são muito, muito pequenos, a lente entra dobrada, abre lá dentro do olho, e aí você consegue restabelecer a visão do paciente, e a gente consegue ser muito preciso. A gente consegue deixar o paciente, geralmente, dentro de meio grau, próximo de 0, né? Então, assim, a gente consegue
deixar a visão transparente novamente, a gente consegue corrigir grau e isso com um certo conforto, porque frequentemente a cirurgia demora aproximadamente 10 minutos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e o paciente sai sem precisar daqueles tampões, dependendo da cirurgia. Então mudou bastante coisa, assim. Que legal, que legal. Então, cirurgia de catarata, envelhecimento do cristalino, fica amarelado, uma cirurgia super tranquila para corrigir. Tô jogando nos 45, eu vou começar a ver esse negócio de catarata. Então, Fica difícil de pé. A minha presbiopia é violenta. De uma hora para outra. esse negócio da presbiopia, né? Teve um estudo, e você falou até que hoje em dia é possível operar uma pessoa que não tem catarata, que você troca o cristalino e algumas vezes corrige a presbiopia. Presbiopia Eu tô sofrendo. é a dificuldade de enxergar Tô as sofrendo letrinhas porque eu pequenas. tô andando com óculos, coisa que eu não tinha, pra agora ficar dentro do carro. Sério, assim, questão de uma diferença de 10 dias, eu fui no oftalmo, fiz um exame normal, e depois de uns 20 dias eu fui para os Estados Unidos, e aí, falei, nossa, tô com uma dificuldade de ver umas coisas, que estranho, né? Liguei para meus amigos do oftalmo, falei, gente, volta aí, tal. Aí fui, enrolei, mas sei lá, uns 4, 5 meses para ir. Saí com óculos de 2 graus de presbiopia. Caramba. Assim, Chega. eu faço. Você pediu para eu ler aquela letra que tá lá longe, eu leio tranquilamente. Agora aqui pertinho, meu celular tava com uma dificuldade que o braço tava esticando de um jeito que eu não tava conseguindo mais atingir, né? A camisa tava. Então, assim, foi uma situação. Aproveitando, deixa eu perguntar para vocês dois aí, não sei quem vai poder me responder. No futebol, eu sou médico do Grêmio Prudente, a gente aumentou muito o trauma, então, assim, muitos choques de cabeça. A gente sabe que movimento, os traumas um pouco mais graves, a gente pode acontecer o descolamento de retina. Isso é uma cirurgia assim, por exemplo, para um atleta, ele teve um descolamento de retina, ao qual ele teve uma opacidade da visão, uma cirurgia simples, rápida, um retorno para uma atividade comum. Como é que é isso aí? Até porque, assim, graças a Deus eu nunca tive nenhum atleta que aconteceu, mas a gente sabe de casos, né? Sim. Então, eu acho que seria bom. Então, eu sou especialista na parte da retina, que é o fundo do olho. Das cirurgias oftalmológicas, igual catarata, é uma cirurgia muito tranquila de ser feita. Demora 5, 10 minutos. Não precisa nem sair com curativo, né? Existem cirurgias muito rápidas em oftalmologia. Retina é um pouco mais complicada. A cirurgia demora em torno de 1 hora, às vezes 1h30. A gente faz com uma anestesia local, mais sedação, o paciente precisa ficar dormindo para fazer essa cirurgia. Tem mais cortes, o pós-operatório é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado. Catarata você opera, no dia seguinte você está enxergando bem, né? Retina não, retina pode demorar alguns meses, ou até a gente implanta um óleo de silicone, no futuro tem que ter uma outra cirurgia para retirar esse óleo de silicone. Então é uma cirurgia mais complicada comparando com as outras cirurgias oftalmológicas. E retorno à atividade, por exemplo, assim, tô falando de um atleta, mas vamos falar de um paciente comum que faz atividade física, um corredor de rua, um atleta de alto rendimento, voltar às atividades. Depende muito do grau de severidade da doença quando a gente faz o diagnóstico. Porque se a gente pega o descolamento de retina no começo, a retina está 90% colada, só 10% descolada. A gente vai lá, cola esse pedacinho e ele consegue retornar às atividades mais brevemente. Agora, se a retina está com descolamento total, pode precisar fazer mais laser, o trauma cirúrgico é maior, aí pode demorar alguns meses para voltar às atividades físicas, né? E atividade física também, atividades físicas leves, um alongamento, pilates, uma academia de leve, dá para voltar antes. Agora, corrida que tem mais impacto e tal, né? Cabeça a bola, aí a gente tem que ter um período maior. Inclusive, a gente vê, né, esse choque de cabeça. Acho que tinha até um estudo de colocar capacete nos jogadores, não sei se isso ainda existe. Só para vocês entenderem, os campeonatos sub-11 Não pode, né? não pode mais nem ter bola aérea. O jogador relou na cabeça é falta. Para Nossa. a bola. Quem toma conta disso na CBF, na Federação Paulista, é o Dr. Pagura, juntamente com o Dr. Carlos Eide. Eles têm um trabalho de concussão com a gente. Por exemplo, os protocolos de concussão mudaram muito. Eu posso retirar. Uma das únicas situações na qual eu posso obrigar o atleta a sair do jogo. Então, eu posso solicitar a substituição dele mesmo contra a vontade. É um momento, a concussão no futebol é um momento onde a decisão é somente médica. Então, se eu avaliar naquele momento que eu acho que ele pode ter problemas, eu posso retirar ele do jogo contra a vontade dele. E o juiz pode obrigá-lo a sair. Entendi. É um momento bem sério de futebol. A gente tem tido muitos problemas com isso. Muitos mesmo.
Vou te falar aí que choque em supercílio, dá ponto no futebol. A gente tem aí, não vou precisar, porque a gente tem muito futebol no Brasil, né? Eu acredito nos grandes campeonatos, pelo menos 1 a cada 3 jogos aí, a gente tem algum corte. Nossa. Porque o trauma, a força física tomou muito conta do futebol hoje, né? Então a gente tem essas situações. Mas nada do que a gente não consiga resolver lá no vestiário. A mala da federação tem tudo isso aí, material de sutura, você sutura lá, dá uma anestesia local, o paciente, o cara aguenta. Hoje a gente usa touca de natação, né? A gente faz uma contenção inicial com uma Coban, usa uma touca de natação por cima e depois você realiza. Porque o jogador não quer sair de jeito nenhum. A adrenalina que ele tá ali, ele não sente nem dor. Então, essas são coisas boas que a gente. São coisas ruins que a gente transforma em coisas boas, né? Em Sim. aprendizado sempre. Sim. E fala pra gente, correção de presbiopia, como é que tá? Você começou, levantou essa bola. Não, é lógico, eu tenho que pensar, assim, vou aproveitar o momento, pensar, fazer uma consulta, sem querer, sabe assim? Faz uma consulta, faz uma pergunta que é uma consulta, né? Vocês perguntaram de esporte, vai que vocês fazem alguma atividade. Eu já consultei também, né? Então agora eu vou aproveitar. Mas a presbiopia é bem interessante, né? E isso que você comentou, poxa, às vezes eu sinto um degrau, né? Eu tava bem, de repente piorou muito a minha presbiopia. A gente tem vários estudos de presbiopia que são bem interessantes e, teoricamente, na média da população, eles seguem uma linha que acompanha a idade. Então, geralmente, o paciente que nunca usou óculos ao longo da vida, depois dos 40, ele começa a usar. E aí é muito legal, porque 42. às vezes... Isso, varia um pouquinho. E aí tem alguns pacientes que a gente até brinca, quando você chegar com 40, você vai precisar de alguma coisa. Cara, o paciente vem no dia do aniversário e fala, doutor, isso foi uma praga, porque agora... Aconteceu comigo. Eu tava com esse viagem aos Estados Unidos, é comemoração de aniversário de 40 anos mesmo. Eu fui comemorar com a minha família lá. Eu falei, cara, é impossível, é sacanagem. Isso é uma coisa. Eu converso, eu contei pra vocês, né? Tem amigos da minha turma aqui, na oftalmologia, Takashi, o Vitinho, o Guido, os proprietários do SEMA em São Paulo, todos formados comigo. Então, cara, eu ligava pra esse cara e falava, pelo amor de Deus, é impossível, cara, tô aqui nos Estados Unidos, agora vou precisar usar óculos aqui, passo em algum lugar, compro em alguma farmácia um óculos aqui, compra. Compra que é a solução. Não tem alternativa. Não precisa, não vai no oftalmo aí antes de você... Coloca o óculos e vê agora. Nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a gente tem óculos em tudo que é canto, né? Sim. Aí eu falei, eu coloquei o óculos, falei, caramba, bicho. Verdade, tô vendo melhor. Os caras tinham razão. Mas eu sofri, assim, no começo para aceitar. De uma certa maneira. Acho que eu não queria muito aceitar, sabe, que eu ia usar óculos. Mas isso é muito comum, né? O paciente não querer aceitar, porque geralmente, igual você estava comentando, eu enxergo super bem de longe. E aí o paciente cria isso como um orgulho, né? Poxa, eu enxergo super bem, eu sempre enxergo bem. Olha o Popeye lá, eu tô chegando no Popeye daqui fácil, tranquilo, lá pra trás, pô. E vou enxergar sempre bem, né? E aí chega um momento ali que você começa a não ter que enxergar, não consegue enxergar tão bem. E aí a gente tem algumas ferramentas, né? Que às vezes é afastar um pouquinho, né? Você se posiciona um pouquinho mais longe do computador, você vai dando um jeito, né? Assim, eu cheguei um dia e falei, eu vou dar uma hernia de disco. É, aí eu operei de uma hernia de disco 90 dias atrás. Nossa. Uma cirurgia, acho que foi tanto que eu distanciei pra trás pra enxergar o celular. Deu hernia de disco. Mas aí a presbiopia acaba fazendo o paciente realmente, cara, muda a posição, muda a forma como você senta na cadeira, né? Então tem toda uma mudança que vem junto com a presbiopia. E o que a gente percebe é que às vezes o paciente vai segurando, vai mudando algum hábito, e na hora que precisa, cara, não é um pouquinho, ele vai precisar de um ajuste maior. Exato, foi o que aconteceu comigo. Eu fui mudando todos os meus hábitos, a hora que eu vi foi 2 graus de cara. Sim, você já provavelmente estava precisando de alguma coisa antes. Eu tava antes, eu fui enganando, né? Fui fazendo, usando o jeitinho brasileiro, né? De não precisar usar óculos. Porque qual é a grande questão? A lente, quando você vai comprar o óculos lá, né? A lente que é para você usar perto e longe, não tem grau para longe, que eu não preciso usar, cara, é muito mais cara que a lente que o óculos só para perto, né? Aí então eu coloco a multifocal, é o X. A outra é X por 10. Eu falei, vou comprar isso aqui que é só para perto mesmo. Então, Aí, por exemplo, não dá para usar óculos direto, porque agora eu coloco o óculos para enxergar o telefone, eu não enxergo ali ao outro lado da mesa. Então, você tá sem óculos agora. Logicamente, porque aqui eu tô longe, né? Tô lendo meu papel, né? Então tá tranquilo. Eu ia pegar um dado aqui exato no celular, pensei bem, porque eu falei que eu vou ter que fazer assim. Vai passar vergonha. Passar vergonha aqui no ar. Sim.
E aí é legal porque, assim, quais são as soluções que a gente tem para isso, né? A primeira de todas é você ter um óculos para perto, que você acabou de descrever a sensação. Você põe ele, você enxerga bem de perto, na hora que você olha de longe, tá tudo embaçado. Nossa. E aí você tem que tirar ele, fica esse tira e põe. Não, é aqui, ó, um óculosinho. Porque não dá, né? Ainda não tô na idade de pendurar o óculos aqui, só andando aqui. Exato. Eu tenho esse espírito mais jovem, né? E aí o problema vem quando você precisa do óculos para longe também. É porque aí você tem um óculos para longe, um óculos para perto, aí tem que ter a cordinha, você tem que dar algum jeito disso. E aí, o que a gente tem de solução? O óculos multifocal, que é o que você comentou. Tem a questão do preço, ele é um óculos mais caro, e tem a questão da adaptação também. O paciente precisa aprender Dá a um lidar pouquinho com de ele. tontura, né? Precisa olhar pra cima e pra baixo. Você tem que olhar para cima e para baixo, e tem a questão do grau também. Então, quanto mais grau, você já deve ter pego seu óculos, ele funciona como uma lente de aumento. Então, é o que os pacientes falam, Lupa. o chão levanta. Né? Então você tá andando, a atividade de andar e subir uma escada, você precisa aprender a fazer É, isso de vertigem, né? A novo. gente fala síndrome vertiginosa por adaptação ocular. A gente tem muito paciente que cai. Chega no meu consultório, pacientes de mais idade que usam multifocal, Tem que aprender. queda, fratura de fêmur. Olha isso. É isso que você comentou, é uma coisa bem interessante, porque uma das soluções, a gente pode fazer a cirurgia laser, né, para poder corrigir, dependendo da faixa etária do paciente, e tem a questão da cirurgia de catarata. E tem um estudo que é muito bonito, que mostra que o paciente que faz cirurgia de catarata tende a viver mais e com uma qualidade de vida melhor. Justamente porque melhora a visão, ele deixa de tropeçar, quando ele deixa de tropeçar, ele deixa de cair, e é uma das principais causas de morte no em pacientes de idoso. idade. Então, assim, a cirurgia de catarata acaba melhorando a qualidade de vida e a longevidade desse Galera, vamos operar catarata. Eu acho que a gente tem que fazer essa campanha aí e operar catarata porque eu quero viver uns 100 anos. Essa é a ideia. E aí a gente consegue, dentro de uma cirurgia de catarata, pôr uma lente que consiga fazer você ver de longe, Minha mãe intermediário e de tem perto. 63 anos, minha mãe operou catarata, colocou essa lente que ela parou de usar óculos. Sim. Ela não usa mais óculos. Vai viver Tá bom. mais e melhor. Graças a Deus. E das lentes de catarata, conta pra gente, existe um tipo, existe vários tipos, que ele tá falando que a mãe dele não deixou de usar óculos, é possível isso daí? É toda cirurgia de catarata que vai entregar isso, que vai deixar de usar óculos ou não? Perfeito, Marcelo. É algo extremamente personalizado. É muito de cada um, é muito avaliando o problema que cada paciente tem. Então, aqui a gente está falando para a média da população, né? Eu uso um óculos, eu não tenho grandes problemas oculares. Então, frequentemente esse paciente, ele, se tiver interesse em se livrar dos óculos, é uma ótima solução, né? Mas a gente tem os pacientes que têm outros problemas oculares, que tem um ceratocone, que tem um glaucoma, que tem uma doença do diabetes que afeta o fundo do olho. Então, assim, esses pacientes a gente tem que usar outros artifícios. E aí a gente tem um leque gigantesco, tanto de marcas quanto tipo de lente dentro da mesma marca, que aí cada um vai ser melhor para um paciente. Tanto para o que ele quer, doutor, eu quero me livrar dos óculos, ou para mim isso tanto faz o óculos, eu só quero uma qualidade melhor de visão, quanto para o problema que ele tem original. Então, às vezes tem um paciente que tem um ceratocone, que ele tem um grau extremamente alto, e isso prejudica ele em todas as atividades. Poxa, às vezes uma lente multifocal não vai ser a melhor, mas uma lente tórica que corrija um pouco desse grau, dependendo dos exames dele, vai ser a melhor opção. Então, assim, nem sempre o mais caro é o melhor, mas a gente precisa ter um leque muito grande de lentes para poder oferecer, porque cada paciente é de um jeito, cada um vai ter a sua necessidade. Tem gente que está acostumada a não usar óculos, tem gente que usa óculos desde pequeno e também não está muito importando. Então, assim, essas características, a gente junta tudo isso e aí eu tento ajudar um pouco o paciente nessa escolha, porque tem muitas opções, né? E a gente tenta selecionar um pouco ali para a gente escolher o que é melhor para cada paciente. E as opções são muito variadas. Tá, muito bom, muito bom. Então, gente, acho que é isso aí, né? O nosso bate-papo, acho que foi muito legal, gostei demais. Conversamos com o Dr. Breno, contou pra gente os desafios da Secretaria de Saúde de Prudente, fiquei muito feliz com esse prêmio Nível da Saúde Prudente, né? Que a gente tá conseguindo. Contou aí a experiência com a seleção paralímpica, né? Da mudança de visão que nos faz ter sobre a vida, sobre as coisas, né? Gostei demais. O Dr. José falou com a gente sobre transplante de córnea, fila, falou sobre catarata, sobre correção de presbiopia, as lentes. Achei sensacional a conversa, gostei demais. Gostaria que vocês fizessem aí o resumo, a mensagem que fica, na opinião de vocês. O que vocês acharam do nosso bate-papo?
Bom, como eu falo mais mesmo, né? Então, vou falar primeiro. Eu queria agradecer muito, Marcelo, pela oportunidade, né? Volto a dizer, quanto mais informação a gente levar para as pessoas, informações fiéis, informações reais, né? Baseadas na ciência, a gente vai ter o melhor resultado sempre para a população. Dizer que eu estou à disposição. Eu acho que, assim, quanto mais a gente debater, quanto mais tempo a gente tem de conversar, mais a gente aprende. Eu já levei mais uns aprendizados aqui de hoje, nesse pequeno curto tempo que a gente ficou aqui, né? Dizer que, e parabenizar você pela essa iniciativa, né? Você e o Oftalmo Laser. Eu acho que é assim que a gente consegue ter essas mudanças que a gente tanto falou no começo aqui, que é de, com a informação, a gente melhorar tanto a saúde pública quanto a saúde privada e tentar trazer para o brasileiro um pouco mais de dignidade para ele viver melhor, em melhores condições. Legal, muito bom, muito bom. Então, obrigado mesmo de coração. É um prazer. Boa. Você perguntou agora, eu estava pensando, na minha camiseta da faculdade, do primeiro ano, estava escrito assim, lugar onde todos pensam igual, ninguém pensa muito, né? Ninguém sai um pouco da caixa. Eu acho que isso que é bem interessante. A gente está num podcast basicamente oftalmológico, né? Que a gente traz um médico do esporte que tem uma vivência bem diferenciada, e aí a gente consegue criar um ambiente muito rico para crescimento tanto nosso quanto de quem está ouvindo a gente em casa. Eu acho que esse podcast serviu bastante para isso, né? São várias experiências que junto a gente consegue construir algo bem único e que serve para cada um de nós. Legal, gente. Então é isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e até uma próxima.